João Fonseca está fora do Masters 1000 de Montreal, eliminado nas oitavas de final, perdendo pela segunda vez para Ben Shelton, o norte-americano, numa partida frustrante do João, onde ele esteve muito abaixo, poderia ter ganho, mesmo jogando muito abaixo, porque o americano também não estava nos seus melhores dias, mas acabou que teve uma vitória até mais tranquila do que foi em Munique. Eu não gosto muito desse momento aqui de pós-jogo quando o João perde, luz vermelha, eu odeio esse momento, mas estamos aqui para analisar o jogo e tenho certeza que alguns de vocês vão querer ouvir a minha opinião aí após o jogo. Então vamos lá, né? Vamos analisar essa derrota do João, infelizmente. A chave estava boa, o caminho estava legal, não tinha mais Sinner, não tinha Alcaraz, não tinha Djokovic, não tinha Zverev, não tinha Fritz. A chave estava boa para avançar, mas não deu. Solta a vinheta, Renatão. 2-0 para Ben Shelton, parciais de 6-3, 7-6. Essa foto do João, ela representa bem o que foi o João no jogo. Eu não sei se aconteceu alguma questão física, alguma questão de energia, não dá para saber, mas de fato o João hoje, ele estava com uma postura meio desanimada, né? Por isso que a capa, a gente colocou aí desanimou, porque teve até um momento no jogo ali que ele desanimou total, mas ele não entrou. Aliás, ele entrou bem, né? Mas ele parece que em nenhum momento ele acreditou que ele poderia ter vencido o jogo de hoje, né? O Shelton é somente o quarto jogador a vencer o João nas duas primeiras vezes que enfrentou. Os outros são Jack Draper, o Spizirri e o Choinski. São somente 4 jogadores que venceram o João 2 vezes. Os outros 2, Spizirri e Choinski, o João já venceu. Então fica aí esses 2 aí pro João lá pra frente, o João tentar se vingar, né? A gente falou, já fez vídeo aqui, que o João é o rei da revanche, né? Que nos jogos de revanche ele costuma ir muito bem. E de fato, ele entrou muito bem contra o Shelton, né? Logo no primeiro game ele conseguiu uma quebra. O Shelton, é importante a gente falar, né? O Shelton não sacou bem hoje. Aquele Shelton super sacador, que fazia ace adoidado e tal, que resolve as coisas no saque, não apareceu hoje em quadro. O Shelton não foi muito bem no saque hoje. Ele foi bem, mas pro nível dele não. E o João, de fato, aproveitou isso no primeiro game, com uma quebra, com uma paralela de direita incrível, né? Eu até falei, nossa, é hoje, né? E aí, logo em seguida, o João tem mais um de seus apagões, né? Isso vem acontecendo bastante com o João, que é dar uma relaxada após quebrar o adversário e ser quebrado de volta. Ele foi quebrado de volta tendo 40-15, e mais uma vez, mais errando, mais por demérito dele do que por mérito do adversário. Então acho que o jogo, pra mim, o jogo tem 2 pontos-chave. Essa derrota, né? O primeiro ponto-chave foi essa quebra que ele teve de volta, onde ele poderia já começar abrindo uma boa vantagem no primeiro set e já encaminhado a vitória. O set continuou com os dois confirmando, inclusive o João chegou a ter breakpoint para quebrar novamente o saque do Shelton, e depois ele faz mais um game ruim, o norte-americano quebra e fecha em 6-3. E o João jogando, assim, errando bolas cruciais nos momentos cruciais, né? Aliás, errando bolas fáceis nos momentos cruciais. E aí no segundo set, quando a gente via, né, inclusive na vinheta aí, a gente vê o grito do João na vinheta que a gente não viu hoje no jogo, né? Sentimos falta, né, do grito do João, porque o João, em energia, não entrou em quadra hoje, né? A gente em nenhum momento viu, a gente viu aquele João apático, né? Com a leitura corporal dele, né? Ele apontava que ele não estava 100% com energia, não estava com, não sei se é motivação, não dá para saber, né? A gente vai ficar sabendo só depois quando ouvir ele falar se ele sentiu algum problema, né? Eu não acho que tenha tido problema físico, eu acho que foi uma questão de energia mesmo, física, né? Quando existe uma diferença entre o cara perder porque ele não estava bem fisicamente, ou perder porque ele não estava com a energia adequada, que foi o que eu vi no João hoje. Mas mesmo assim, o Shelton estava errando bastante, muito errático, né? A gente falou aqui no pré-jogo, é a característica dele, né? Ele costuma ter jogos aí onde ele oscila bastante, e hoje ele oscilou muito. E no segundo set, o João chegou a abrir 3-0, mais uma vez quebrando o norte-americano de cara, né? E aí, quando estava 3-1, o João sacando e mais uma vez em 40-15, ou seja,
teoricamente, mais um game tranquilo, onde parecia que o João ia levar o set tranquilamente, porque o Shelton não é aquele cara que quebra muito o saque, né? Ele é um cara muito sacador e que ele joga bem em momentos cruciais, né? Um cara também de tie break e tal. E aí naquele 3-1, o João salva um breakpoint e ele dá uma torcidinha no tornozelo. E após essa torcidinha no tornozelo, é o ponto-chave aí para a derrota do João no segundo set, porque inesperadamente ele parece que desanimou. Inclusive na bola seguinte, ele vai dar um smash ali, muito, extremamente fácil, com a quadra toda aberta, ele bate na rede, depois ele é quebrado, né? Então, assim, se ele realmente estava com alguma questão física, que parasse, pedisse um atendimento médico ali, alguma coisa, né? Como o nosso querido Roder faz muito bem, né? Em nenhum momento o João fez isso, foi quebrado e aí botou o Shelton de novo no jogo. Mas mesmo assim, mesmo o João jogando mal, ele ainda conseguiu levar o jogo pro tie break. Só que ele levou o jogo pro tie break, tava até conversando com o meu sócio, o Renato, né? No modo kamikaze, né? Ele tava soltando o braço, o tudo ou nada. Ele tava no tudo ou nada, a bola tava entrando e tava indo, mas o Shelton tava muito mais equilibrado no jogo. Inclusive a gente até falou, né? O Shelton é um cara que não costuma ter paciência para jogar. Só que do outro lado ele tinha um jogador com menos paciência que ele. Então ele começou a trocar bola, ele começou a jogar bola, soltar spin para fazer o João errar. Então o Shelton foi inteligente. O Shelton soube ler o momento do João no jogo e jogou a bola pro João. Só que o João acertou a mão, né? E aí quando chegou no tie break, o Shelton, que era um cara que tinha 20 vitórias e 12 derrotas em tie-break esse ano. O João também tá bem em tie-break esse ano, estava, né, antes do tie-break, tinha 10 vitórias, 5 derrotas. Mas o Shelton é um cara que cresce em tie-break. Por quê? Porque o Shelton, mais uma vez, a gente falou isso aqui no pré-jogo, o Shelton é um cara muito talentoso. Ele tem os atributos técnicos para ficar trocando bola, ele tem tudo isso, só que ele não tem normalmente a paciência. Só que chega no tie-break e é um momento ali decisivo, o cara faz o jogo que tem que fazer. Foi agressivo, sacou bem, né? Além de tudo, foi agressivo, sacou bem e teve paciência nas trocas de bola. Né? Você vê o serve rating, nota 300, seria o quarto em média entre o top 100 da ATP. Então, fantástico. E o return rating, o melhor, 168. Então, assim, o cara foi impecável. Ganhou muito mais ponto de retorno de segundo serviço, 47%. Isso foi um problema para o João, né, em Montreal. Ele perdendo muitos pontos no seu segundo saque, então os adversários atacando muito o segundo saque dele e fazendo sempre mais pontos que ele. Né, o João fez só 33%. O João, mais uma vez, muito abaixo. E esse foi o pior jogo de serviço do João no torneio. Não fez nenhum ace. Olha, eu não lembro aqui. Eu vim fazer um pós-jogo aqui sem ace do João. Eu não lembro. Nem jogo de saibro. 0 aces do João. Você vê que o Shelton fez 5 aces, não foi muito bem também no saque. O Shelton não foi um exímio sacador hoje. Mostra que a quadra também estava lenta, né? O que teoricamente deveria favorecer o João, mas não favoreceu. Né? Você vê que o Shelton colocou ali 71% de saque, então ele foi melhor sacando, foi melhor retornando. Né? Em breakpoints, o João converteu 2 de 5, o Shelton converteu 3 de 6, então foi melhor, 3 de 6, então foi melhor também na conversão de breakpoints. E aí, ó, isso é o retrato do jogo do João hoje, né? 15 winners e 32 erros não forçados. E o Shelton se equivaleu ali 26, ou seja, em todos os atributos, em todas as notas, o Shelton foi melhor que o João. Então não dá para em nenhum momento a gente falar assim, putz, o jogo escapou porque o João errou uma bola quando estava 3-1. Né? No geral, o norte-americano foi muito melhor que o brasileiro. Inclusive, ele foi mais superior do que na partida de Munique. Mesmo, mais uma vez falando, não estando no seu melhor dia. O Shelton não estava no seu melhor dia hoje. E ganhou de um João que faltou energia, né? Uma coisa que eu fico muito chateado, que eu espero que ao longo da carreira do João isso melhore, é que o João ele dá uma desanimada às vezes, né? Ele, que nem nesse game que eu falei que tava 3-1, que ele errou smash, que ele desanimou. Ele tava no jogo ainda, o jogo tava 3-2, ele poderia, né? Tinha todas as condições, mesmo no tie break. Né? Você não tá bem, você não tá num dia bom, você não tá tecnicamente bem, você não tá fisicamente bem, você tá com algum problema. Mas o jogo tá no tie break, você fala, pô, se eu ganho esse tie break aqui, eu chego no terceiro set com muito mais confiança, com muito mais moral. E às vezes eu sinto falta disso, né?
Às vezes falta essa questão dessa gana, dessa raça, dessa vontade de ganhar, né? Porque a gente viu um jogador lutando pelo último prato de comida e um outro jogador apático. Foi isso que a gente viu hoje. A gente viu um Shelton motivado, querendo ganhar. A gente falou, né, no pré-jogo, que era um jogo importante para o Shelton, porque além dele defender o título, são dois tenistas patrocinados pela mesma marca, são dois jovens prodígios. Então, assim, esse é o tipo de jogo para você não se intimidar, para você ir lá, ir para cima e tentar a vitória, né? E foi o que o Shelton fez. Mesmo não jogando bem, o Shelton conseguiu achar os caminhos para vencer o João. E eu não vi, por parte do João, uma vontade excessiva de ganhar, de reverter esse resultado. E estamos falando de um Masters 1000, não estamos falando de um ATP 250 ou de um Challenger, estamos falando do Masters 1000, né? Oitava de final, como a gente falou aqui, com os principais favoritos de fora. Então, chave aberta. Então, assim, eu fico muito chateado nas derrotas do João. Não acho que seja terra arrasada, que tem que mudar, não sei o quê, porque, né, vai ser muita narrativa de muita gente aí, né? Não, tem que mudar a comissão técnica. Não acho que seja isso. Foi um jogo onde talvez o ritmo também de jogo pesou, porque se você tá fora há muito tempo, né, e você começa a ser testado mentalmente em energia de forma seguida, você também sente. Tem essa questão, o João ficou um mês fora, né? Vamos ver como ele vai sair em Cincinnati, depois do US Open, ele vai ter aí torneios seguidos para jogar. Eu espero de coração que o João jogue esses torneios, para que ele, quando vivenciar esses momentos, ele já esteja mais preparado, com mais energia mental, né? Energia física é diferente de energia mental. E eu acho que hoje o que faltou pro João foi energia mental, não energia física. Acho que ele estava bem fisicamente, né? E tecnicamente não estava no seu melhor, mas não era o fim do mundo, né? Acho que ele tinha condição de ganhar e foi uma pena que ele não lutou o suficiente para ganhar, porque dava para ter ganho do norte-americano aí Ben Shelton. Então, fim da linha pro João, né? Cincinnati tá aí, acho que tem que ser uma boa preparação. Foi uma boa campanha, né? Independente do resultado de hoje, foi uma boa campanha, oitava de final de um Masters 1000, né? O João tem aí poucos pontos a defender até o final do ano, né? Ele já defendeu boa parte dos pontos que ele tem a defender, então se ele fizer boas campanhas, né? Tem mais o Masters 1000, tem o US Open, depois tem a gira asiática. Se o João realmente jogar a gira asiática, ele tem tudo para escalar o ranking até como top 20. Ele tem muita condição disso. Né? Isso vai depender aí do desempenho dele e do aspecto físico dele. Se ele tiver inteiro para jogar, acho que ele tem tudo para fazer um grande final de ano. Então, né, juntar os cacos agora, a gente fica triste, mas em breve tem mais, certo? Nos vemos aí no próximo vídeo de pré-torneio. Então, ó, se inscreva no canal, né? Ajude esse pobre coitado aqui que estou no domingo à noite gravando um vídeo de derrota. Então, eu espero que vocês me ajudem e se inscrevam no canal, certo? Deixa o like, deixa o hype. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.